E aí galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Alex. Hoje a gente vai continuar a nossa saga de videoaulas sobre Game Maker Studio. Hoje a gente vai aprender um pouco sobre estruturas de repetição. No caso a gente vai aprender sobre duas delas, né? O while e o do until. A gente vai fazer como a gente vem fazendo nas duas últimas aulas e usar um material auxiliar. Ao contrário das duas últimas aulas, né, que a gente fez, a gente vai ter uma aula bem curta dessa vez, porque a gente já aprendeu os conceitos de variável, já aprendeu o conceito de expressão. Então, se você não viu as duas aulas anteriores, veja porque elas são bem essenciais. Tranquilo? Então, vamos começar aqui. Estrutura de repetição while. O que significa while? While significa enquanto. E a estrutura dele é bem parecida com a estrutura do if. Só muda mesmo a palavra aqui no começo. Mas o funcionamento dele é totalmente diferente, tá? Vamos pegar esse pedaço de código aqui e vamos dizer que tinha um if aqui, tá? If, né, se número de instâncias do inimigo, do objeto inimigo, for menor que 10, cria um objeto inimigo. Então, o código vai vir executando de baixo para cima, né? Vai continuar, vai verificar se é menor que 10, se for, ele vai criar uma instância inimigo, se não, não. Aí ele vai continuar a execução do código que tiver aqui embaixo. Vai continuar normalmente. O que acontece quando é while? While é uma estrutura de repetição. Então aqui ele vai fazer o seguinte: enquanto número de instâncias do objeto inimigo for menor que 10, crie o objeto inimigo na posição 00. Então, enquanto, no caso, for o número de inimigos for menor, ele vai voltar aqui nessa condição várias vezes, repetidamente. No caso, por exemplo, se a gente não tem nenhum inimigo, vamos por passo a passo. No caso, o número de instância aqui é 0. Ele vai entrar aqui e vai criar um inimigo. Ele vai seguir o código aqui? Não, porque ele ainda vai, depois que ele executa o bloco, ele volta aqui e vê a expressão novamente. Aí no caso agora já não é mais 0, é 1. Se é 1, né? Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar. Tá. Agora ali vai ser 1. Aí ele vai verificar. 1 é menor que 10? Ainda é menor que 10. Então ele vai executar esse bloco. Ou seja, vai criar mais um inimigo. E vai voltar aqui novamente. Ele vai fazer isso até que essa expressão aqui seja falsa. Ou seja, quando ela chegar a 10, ou seja, 10 é menor que 10, não. Então ele não vai mais executar esse pedaço de código aqui, no caso a instance create, e vai continuar a execução do código normalmente. Vamos de novo, deixa eu apagar tudinho esses rabiscos. É difícil pegar assim de primeira, né? Mas vocês vão ver que é bem simples. Apagando aqui. Tá, vamos novamente. Aqui. Enquanto o número de instâncias do inimigo for menor que 10, cria um objeto inimigo, uma instância inimigo na posição 00. Beleza. Criou, ele volta aqui e verifica de novo. Agora o número de inimigo é 1. Sendo 1 é menor que 10? É. Então ele vai executar novamente. Depois de executar ele volta. Aí até chegar no 10. Chegou no 10. O 10 é menor que 10? Não, é igual, né? Então ele já não vai executar esse bloco aqui. E vai seguir o seu código que está aqui para baixo. Certo? Então, para que serve isso? E qual que é a diferença, por exemplo, para o step, né? Isso aqui é para você aprimorar e otimizar o seu código, né? Em vez de você
criar várias linhas, né, de instance create, por exemplo, no exemplo que eu estou usando aqui, você usa apenas 3 linhas. Olha aqui, vou mostrar um exemplo. Pera aí, deixa eu pular aqui, depois eu volto no slide anterior. Se eu fosse usar o mesmo artimanha do que eu fiz ali, só que sem o while, né, criar 10 instâncias separadas, daria 10 linhas de código e daria o mesmo resultado. Só que o while permite a gente personalizar bem mais do que isso. Então vamos entender como que funciona a estrutura dele. Aqui a gente tem os passos de execução. Como que funciona, né? Enquanto a expressão for verdadeira, faça isso. Essa é a tradução da estrutura de execução do while. O primeiro passo, o que é? Verifica se a expressão é verdadeira. Ou seja, aqui no caso a gente tinha se o número de instâncias do inimigo é menor que 10. Essa é a nossa expressão. Se ela for verdadeira, aqui ó, caso sim, vai para o passo 2. No caso aqui, nos primeiros 10 vai ser sim, né? Então, ele vai para o passo 2. Qual que é o passo 2? Esse daqui. Executa o bloco de códigos e volta para o passo 1. No caso lá era 0, né? Então, ele vai executar esse bloco de código aqui e depois vai voltar aqui em cima para testar a expressão novamente. Executou o bloco de códigos e voltou para o passo 1. O passo 1 é esse daqui, que vai verificar de novo a expressão até o momento que ela seja falsa, né? Caso não, vai para o passo 3. Aí do passo 3 ele sai do laço, né? E continua a execução do código aqui. No caso, quando for 10 aqui, né? Ele vai sair, nem vai executar isso daqui e vai continuar seu código normalmente. Certo? Esse é o while. Já já a gente vai ver esse exemplo rodando no GMS, tá? Então, vamos para o próximo. Estrutura do último. É um pouquinho diferente do while, mas é quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa porque ele testa uma expressão e faz alguma coisa. Mas a ordem é inversa, tá? Então vamos ver aqui devagarzinho, porque esse aqui é um pouquinho mais complicado de entender. No caso aqui, do faça o bloco de código até que essa expressão aqui seja verdadeira. Caso ela não for, ele vai voltar aqui para cima, executar de novo esse código, o código que a gente colocou no bloco, né? Aí de novo, até a expressão ser verdadeira. No caso, se ela ainda não for, ele vai voltar. No caso aqui, o que a gente fez? A gente armazenou na variável str o valor pego por essa função aqui getString. O que ela faz? Ela vai abrir uma janela de contexto, né? E vai fazer uma pergunta. Casa em inglês, né? Como que é? E vai dar um text input para você colocar, né? Uma entrada de texto para você digitar. Aí se você digitar, por exemplo, qualquer coisa, digitar rua, não vai servir, porque aqui ele está testando para ser casa, né? Enquanto não for casa, ele vai voltar aqui e vai executar o bloco de novo. E qual que é a diferença lá para o while, né? Daria para fazer a mesma coisa, né? Enquanto a str não for casa, ele não executa o código que está dentro. Mas aí que está o problema. Ele não vai executar esse código aqui, então ele não vai te perguntar. Aí você não tem como fazer esse mesmo exemplo lá com while. Seria um pouquinho mais complexo. Então, no caso, aqui ele executa pelo menos uma vez esse bloco de código aqui. Pelo menos uma vez ele executa, mesmo que independente da afirmação aqui ser verdadeira ou não. Ele vai executar uma vez pelo menos, na primeira vez. A primeira vez é certo, então ele sempre vai executar ao menos uma vez esse bloco de código aqui. Certo?
Então vamos de novo. Faça isso até que isso seja verdadeiro. No caso, pega uma resposta, né, de casa em inglês até que a resposta seja house. A gente vai ver isso no Game Maker, também fica muito mais claro. Aqui pode parecer um pouquinho mais complicado pela explicação, mas quando você colocar lá no código você vai ver que é bem simples também de entender. Então, como que funciona? Passo de execução. Faça isso até que isso seja verdadeiro. Passo 1. Executa o bloco de código e vai para o passo 2. Então é o que eu falei, ele executa ao menos uma vez aquele bloco de código. Mesmo se a expressão lá depois ela for verdadeira logo de primeira. Ele já vai executar ao menos uma vez, certo? Ele foi para o passo 2, verifica se a expressão é verdadeira. Caso sim, vai para o passo 3, ou seja, sai do laço, porque ela já foi satisfeita, né, a expressão. Caso não, volta para o passo 1 e executa o bloco de novo. E vai para o passo 2, verifica a expressão e assim sucessivamente. Então agora a gente vai lá no Game Maker e vamos fazer esses exemplos que a gente pegou aqui. Eu vou até copiar o código para poupar tempo. Eu vou aqui de novo criar um exemplo genérico para a gente usar. A gente usou ali primeiro o código do inimigo, né? Então vamos fazer enemy. Vamos fazer código de inimigo então. Certo, vamos criar aqui um objeto enemy. Vamos anexar aqui a sprite que a gente criou. Vamos criar a room. Deixar ela um pouquinho menor, tá muito grande. Não precisa tudo isso. Mudar a cor de fundo, um branco. Vamos criar aqui um objeto também controlador, porque o inimigo ele não vai existir logo de primeira, né? Então quem que vai criar ele? Vai ser esse objeto aqui. Então a gente vem aqui no create. Vamos adicionar o nosso código. A gente copiou, né? Então de novo, né? Enquanto o número de instância do inimigo, no caso a gente tem que mudar aqui porque o nome já não é mais inimigo, né? Eu coloquei objeto enemy. Enquanto o objeto enemy for menor que 10, ele vai criar inimigo na posição 00. Mas eu vou colocar aqui no meio da tela, fica melhor para visualizar. Só que ele vai criar um em cima do outro. Então, para a gente saber que tem ao menos 10 inimigos, né? Vamos colocar uma velocidade aqui para ele no começo, uma direção aleatória. Vou colocar speed igual a 2, né? Uma velocidade igual a 2, uma direção aleatória. E random, esqueci o N, 360 graus. Então essa função aqui, o que ela vai fazer? Ela vai pegar um número inteiro, né? Por isso tem o i aqui, senão ele vai pegar um número quebrado. E random 360 vai pegar um número aleatório de 0 a 360 e inserir no direction. Lembrando que a gente tem uma velocidade de 2. Então toda vez que um inimigo ser criado, ele vai ter essa característica no começo. Certo? Aqui a gente já tem o nosso código. Vamos colocar lá na room, né, o objeto control, porque ele que queria. Só ele, né? Então, tranquilo. Então ele tem que criar 10 inimigos de uma vez só. Olha lá. Uns ficaram meio juntos, mas tem 10. Ele criou tudo de uma vez. Ah, se fosse... Aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Com todos os laços de repetição. Por exemplo, eu vou colocar aqui um número bem alto.
acho que 1000 ele dá conta de criar de uma vez. Mas se você forçar muito o laço, né, colocar muitas instruções para ele executar, ele vai ficar um meio travado e vai demorar a executar. Ó, ele deu uma travadinha ali, mas ele criou os 1000 objetos de inimigo. Vou executar de novo porque a janela ficou por cima. Vamos ver se agora sai certo. Ele deu uma travadinha, mas aguentou colocar. Vou colocar um número bem absurdo para dar pra gente ter uma noção do que eu tô falando para vocês. Ah, tá, o código tá aqui. Deixa eu pegar ele. Tá, vou colocar 10.000 agora. É bem mais absurdo do que 1000. Vai reparar que vai demorar um pouquinho mais para assumir esse selo aqui do Game Maker, ó. Porque ele tá processando ainda, porque é muita coisa para ele criar. E na hora que ele abrir, com certeza, ó, tá dando umas travadinhas. Mas tem 10.000 inimigos ali. 10.000 inimigos. Então, aqui funciona da seguinte forma. Como que a gente podia colocar, né, esse código aqui? Deixa eu te mostrar. 10 vezes, né, a gente podia fazer assim. 10 vezes. Se eu colocar 10.000 aqui, seria como se fosse 10.000 linhas de código. Então são 10.000 instruções, basicamente. Não é instruções, né? Porque dentro daquela função tem várias instruções. Mas no leve, assim dizendo, no básico para você entender, ele vai executar 10.000 instruções de uma vez só. Então ele vai pesar no processamento do computador. No caso, ele vai tentar executar esses 10.000, né, num step só. Lembra que a Room ela executa 30 steps por segundo, né, 30 frames por segundo? É daí que vem o lag. Quando você tem muita instância, muito objeto, muito código num step só, né, então aí ele começa a ficar lento. Então por isso ele demanda um pouquinho mais de processamento. Entendeu? Então aqui a gente tem que ter esse cuidado para não ser muito pesada a nossa execução aqui nos laços. E também a gente tem que ter outro cuidado para não travar, né? Essa expressão aqui nunca ser satisfeita, né? Por exemplo, ó, enquanto for menor que 10, ele vai executar. Mas por exemplo, e se esse número aqui nunca chegar, por exemplo, ele nunca for maior que 10 ou igual a 10. Vamos colocar aqui, por exemplo, uma expressão inválida, né? Enquanto 6 for maior que 3. O 6 sempre vai ser maior que 3. Então, eu vou executar aqui para vocês verem. Ele vai simplesmente congelar. Então, você tem que ter cuidado para essa expressão aqui, ela não ser infinita, né? Ela tem que ter uma quebra, ela tem que ser falsa em algum momento, senão seu jogo nem vai executar, ele vai parar. E você vai tentar fechar, ó, o Game Maker não conseguiu fechar o processo, ó. Você vê que os botões aqui estão apagados. Aí você tem que vir aqui e matar o processo porque ele ficou lá congelado. Certinho? Então deixa eu refazer aqui o código. Você entendeu a lógica? Enquanto o número de instâncias do inimigo for menor que 10, ele vai criar um inimigo no centro da tela. Certo? Então vamos ver agora o do Until, né? Que faz uma pergunta, né? Se eu não me engano. O do Until. Eu gravo na variável str getString. Esse getString ele faz aparecer uma janela de diálogo, né? Casa em inglês eu coloquei. Aqui é a primeira string nessa função, é a mensagem que vai aparecer na janela de diálogo, tá? É a mensagem que vai aparecer acima da caixa de entrada de texto. E aqui o segundo argumento é um valor default, né? Um valor padrão que vai estar lá dentro. Por exemplo, pode ser um valor vazio ou coloque sua resposta aqui.
Você vai ver já já como que funciona. Isso aqui é bem simples também. getString. Aqui a gente vai colocar a nossa expressão, né? Até que o str seja igual a house. Lembrando aqui que tem que ser exatamente house, tá? Uma string, se a gente responder lá com um H maiúsculo já é diferente, tá? Então a gente tem que responder exatamente house em minúsculo para dar certo. Vamos executar aqui e você vai ver como que funciona. É bem simplesinho. Casa em inglês. Olha lá. Casa em inglês. Coloque sua resposta aqui. Eu vou colocar cachorro. Não é a resposta. Vou colocar carro. Não é a resposta. Enquanto a resposta não for o que ele quer, ele vai ficar me perguntando indefinidamente. Não adianta eu vir aqui cancelar, fechar. Eu só vou conseguir sair daqui matando o processo ou respondendo o que é certo, o que é house. Aí ele continua a execução normal do jogo. É bem simples, ó. Faça isso, né? Faça isso daqui, no caso que é o nosso código de pergunta, né? Até que a resposta que a gente quer seja house. Muito simples de entender. O while também é bastante simples de entender. Você só tem que ter em mente esses poréns, né? Que eu falei da questão do processamento e da questão da condição ser satisfeita ou não. Aqui no caso do Untium, ela tem que ser verdadeira para sair. No caso do while, ela tem que ser falsa. Deixa eu voltar lá naquele exemplo que a gente tinha. Vamos ver se eu consigo. Não? Deixa eu voltar aqui. Copiar de novo. Objeto enemy. Essa expressão aqui, ela vai ter que ser falsa para ele sair desse loop aqui, para ele sair desse laço. Senão ele vai ficar ali indefinidamente. Então você tem que tomar muito cuidado com as suas expressões quando você está usando elas em laços e repetições, certo? Na próxima aula a gente vai ver for e o repeat. Vai ser um pouquinho mais complexa, né? Porque o for ele é uma estrutura bem sequenciada, né? Ele tem algumas partes que são mais complexas de explicar, mas vai ser tranquilo também. E aí depois dessa aula a gente vai aprender um pouco sobre funções e scripts. A gente usou aqui duas, né? Ó, duas funções. Se você não está familiarizado com elas, aguarde a aula, né? Daqui 2 aulas, né? Vai ter a segunda parte de repetições. E a próxima já vai ser sobre funções e scripts. Se eu já tiver feito ela, eu já vou colocar uma anotação aqui no vídeo. Ela vai aparecer aqui na tela. Em algum canto da tela, você clica nela e já pode ver ela. Mas antes, veja a segunda parte, né, de laço de repetição. Certo, então? Um grande abraço a todos vocês, né? Curta aí a nossa página no Facebook. Compartilhe com os amigos que queiram aprender um pouco sobre programação. E até uma próxima, pessoal. Falou!